Seja bem-vindo ao canal O Investidor Cético. Neste vídeo vamos falar sobre algo que vem dando dor de cabeça e angústia para muita gente, o setor de varejo. O que acontece? O que está acontecendo? O que aconteceu? E, quem sabe, o que vai acontecer? A gente se vê em instantes logo depois da vinheta. Já que voltamos, que tal se você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações e já fica aí com o dedo no gatilho também para botar seu comentário, né? Porque esse tema promete ser um tema bastante interessante, pelo menos pelo que eu vejo das pessoas falando sobre varejo e mesmo nas mídias, né, o que está se gerando de conteúdo sobre varejo, porque as pessoas acabaram criando algumas expectativas um pouco exageradas aí nesse setor, entre outras coisas. Mas vamos lá. Falando do setor de varejo de uma forma geral, lembrando que estamos focando no varejo que está representado na bolsa, né, que está ali dentro da bolsa, né, ações de varejo. O setor de varejo ele costuma ser suscetível a algumas variáveis macroeconômicas aí, com destaque para inflação, taxa de juros, desemprego. E também a gente pode colocar nessa conta aqui o endividamento da população, tá? Então vamos começar pelo começo aqui. A onda do varejo, aqui, isso que levou essa angústia toda, a gente pode traçar as origens dela ao período agudo da pandemia. Então assim, as empresas de varejo estavam subindo, algumas tiveram um desempenho absolutamente impressionante, aquela coisa assim que vai entrar para a história, né? Como por exemplo o Magazine Luiza no período ali até chegar no pico ali que eles chegaram ali 2020, 2021, e depois a coisa simplesmente desandou de forma espetacular. Mas a gente pode dizer que em particular na época da pandemia se criou uma enorme expectativa em cima do varejo, principalmente o varejo online, pelos motivos óbvios. Todo mundo foi para dentro de casa, ninguém podia sair e as pessoas ficavam comprando, e aquelas pessoas que estavam com dinheiro, né, aquela turma lá que estava no conforto da sua casa recebendo o seu salário, né, ali com seus ganhos, né, e estava ali relativamente tranquilo, só estava com restrição de mobilidade, trocou seus programas de lazer típico por compras, e as pessoas começaram a comprar, e começou a se traçar um cenário ali na pandemia de que o mundo iria mudar estruturalmente dali para frente, o que de fato mudou, muitas coisas mudaram, algumas coisas estão voltando para trás. A questão do trabalho remoto, né? Quer dizer, já tem alguns questionamentos, essa coisa excessivamente online, virtual também, já tem aí uma série de questionamentos, as pessoas parecem estar com um grande desejo assim, de socialização de atividades, de uma vida offline, mas enfim, foi um evento traumático na história da humanidade, né? A gente pode dizer que para a nossa geração assim, foi algo com o efeito de uma guerra mundial. Mas algumas coisas já vão voltando para trás. E essa ideia de que o varejo então passaria a ser essencialmente online, talvez ela não seja uma ideia totalmente errada, mas se criou uma visão de que as empresas de varejo, todas elas iriam crescer infinitamente, rumo ao infinito e não cai nunca mais. E, bom, não foi exatamente isso que aconteceu. E uma grande ironia do setor de varejo nesse período, que é o seguinte: o varejo, ele é visto, assim, meio que historicamente, como se não bom, um razoável hedge, uma proteção contra a inflação. E isso por quê? Porque o setor de varejo tem uma grande facilidade para repassar a inflação nos seus preços. Então aumenta o custo, a empresa de varejo vai lá, enfia a inflação no preço e o consumidor paga e azar. Isso faz todo sentido, só tem um problema. Existe um limite na capacidade do comprador de absorver esse custo. Então a inflação vai prejudicando as pessoas, começa a representar um peso muito grande no orçamento familiar,
chega uma hora que o sujeito não aguenta mais a inflação e ele simplesmente começa a reduzir consumo, para de consumir, vai trocar produtos por produtos mais baratos de qualidade inferior. Então existe um limite até onde as pessoas conseguem absorver essa inflação. Então esse hedge, ele tende a funcionar por um tempo, então as empresas de varejo elas conseguem se defender um pouco melhor da inflação, mas elas não conseguem fazer isso por muito tempo e nem numa inflação muito acentuada. E o que aconteceu aqui no caso da pandemia foi uma grande aceleração, porque no temor, no receio dos governos de que a economia se desacelerasse muito, como de fato desacelerou, usaram o remédio que vem usando aí há mais de 20 anos a exaustão, que é baixar a taxa de juros na marretada. Aqui no Brasil, nós chegamos a inéditos 2% ao ano na taxa Selic. Muito legal, muito interessante. A gente teve aqui por um curto período de tempo taxas de juros de nações desenvolvidas aqui no Brasil, mas isso durou pouco, a inflação veio com tudo e atropelou o varejo. Então não teve chance sequer do varejo funcionar como hedge, porque veio uma inflação muito intensa e muito rápida, e pegando uma população que já estava ali com os seus problemas, né? Já estava com uma capacidade de compra meio comprometida, desemprego já estava alto até então, e o desemprego é outro fator que afeta negativamente varejo. Então, essa coisa positiva do varejo não teve chance de se desenvolver. Então, a coisa simplesmente despencou. Só que temos aí o seguinte, legal, fatores macroeconômicos, tá? Temos, então, alta inflação, que eventualmente levou a alta taxas de juros como a gente tem agora. Isso representa também uma dificuldade, uma restrição de acesso ao crédito. Isso foi danoso, em particular, para as empresas de varejo que trabalham com os bens duráveis. A gente pode aqui destacar aquele trio, né, Magazine Luiza, Via e Americanas, que trabalhavam muito com eletrodomésticos, eletrônicos, que são coisas que acabaram ficando um pouco para trás, as pessoas começaram a postergar esse tipo de compra. E o desemprego a gente teve aí momentaneamente, porém agora, neste momento, o desemprego do Brasil, enquanto eu estou gravando, está aqui na faixa de 8%, o que é alto, mas não é excepcionalmente alto para a realidade brasileira. Basta a gente lembrar que em meados de 2021 a gente chegou a ter quase 15% de desemprego e de lá para cá caiu bastante. Então, desemprego, talvez a gente possa dizer que não é um problema, pelo menos não um problema que afete de forma tão incisiva o varejo. Taxa de juros certamente é um problema e a gente vê na bolsa as empresas de varejo reagindo de forma quase direta à taxa de juros. Então, quando acontece alguma coisinha e a gente vê, por exemplo, uma certa tensão aí nos juros, DI futuro subindo, especulações de que o Banco Central pode não ser tão intenso no seu ciclo de quedas, isso já joga um balde de água fria nas empresas do varejo. Ok, então tem os fatores macroeconômicos, mas nós temos outros fatores que não são macroeconômicos, nós temos fatores que são estruturais do varejo, é aí que a coisa complica. Porque pode ser que as condições macroeconômicas voltem a ficar boas e o varejo pode simplesmente não se recuperar, porque ele está mudando estruturalmente. Então temos aí a questão de grande parte do varejo ir para o online, e um dos problemas do online é que no online nós temos pouca barreira de entrada. O mercado online é um mercado vulnerável, qualquer um entra lá. A verdade é que qualquer um consegue fazer um site de e-commerce. Essas grandes empresas de varejo, elas estão perdendo as suas vantagens competitivas, porque quanto mais essas empresas vão indo para o online, mais vai comoditizando. Porque quando a gente fala de um varejo offline, de um varejo presencial, de loja, o ponto se torna um fator determinante, porque a pessoa precisa comprar e ela vai comprar onde tem. Então, ter as lojas físicas nos bons pontos, nos shoppings, etc., se torna um fator decisivo. É uma vantagem competitiva inegável de uma empresa em relação à outra, até porque as duas não podem ocupar exatamente o mesmo espaço físico. Então, quem está naquele espaço físico tem vantagem. No online a coisa muda, porque os modelos de negócio são virtualmente idênticos e as pessoas vão fazer sua escolha majoritariamente por preço.
Então as empresas hoje elas estão disputando por preço, o que a gente sabe que é uma coisa insustentável, leva àquilo que em economia a gente chama de race to the bottom, né? A corrida para o fundo. Então, assim, eles começam a entrar numa concorrência predatória em que um vai flexibilizando suas condições de crédito e começa a trabalhar com prejuízo e leva à situação que a gente viu por aí, que culminou, entre outras coisas, aí, com a implosão das lojas americanas. E essa situação, ela lembra muito o que aconteceu, por exemplo, na época da bolha da Nasdaq, em que também as empresas estavam naquela onda assim de uma compra a outra, faz aquisição, crescer a qualquer custo. Inclusive naquela época, nos anos 90, uma coisa histórica interessante, tem um dos indicadores mais conhecidos da análise fundamentalista, que é o PL, preço-lucro, que em inglês é o PE, Price to Earnings. E eles diziam que PE não era mais Price to Earnings, era Price to Eyeballs, né, os olhos. Para dizer assim, que o que vale agora é audiência, não é dinheiro, né? Então era aquela loucura dos anos 90 e a mesma loucura. Então, em grande parte, o que aconteceu no varejo foi o clássico e conhecido oba-oba. As pessoas entraram na euforia, começaram a comprar loucamente, naquela, agora mudou tudo, agora isso, aquilo, etc., e viu que o mercado não parou em pé. A realidade do mercado é que o varejo hoje é um setor fragilizado, vulnerável, onde você tem poucas vantagens competitivas, onde essas grandes empresas elas estão competindo em modelos basicamente idênticos, estão competindo por preço, porque aqui entre nós, na internet, nós temos a facilidade de pesquisar preço. Eu não sei como que você faz suas compras online, inclusive conta aí como que você faz. Eu, por exemplo, eu tenho uma grande preocupação em não entrar em furada, pegar site suspeito, essas coisas todas. Então, quando eu for fazer alguma coisa, eu vou nos sites tradicionais. Porém, uma vez que eu estou dentro do universo dos sites tradicionais, a minha escolha é 100% preço. Eu não tenho absolutamente nenhuma afeição, nenhum amor por empresa nenhuma, tá? Nenhum comprometimento. Eu vou onde está mais barato. Fim. E eu imagino que boa parte das pessoas faz isso. Faz exatamente o que eu descrevi. Então a gente vê que o mercado começa a se achatar, as vantagens competitivas vão se perdendo, todo mundo tem o seu marketplace, todo mundo quer ter o seu super app. Então aquilo que as empresas apresentavam como uma super vantagem competitiva, no fim acaba não sendo uma vantagem competitiva, porque não tem espaço para super apps. Lembrando que esse conceito de super aplicativo, ele vem de países onde as pessoas elas têm majoritariamente aparelhos celulares de baixa capacidade de processamento e baixa capacidade de memória que não pode colocar um monte de aplicativo. Então precisa ter uma coisa que faz tudo. Isso por si só já exclui a possibilidade de você ter vários super apps dentro do mesmo aparelho. Então, quando esses grupos de varejo vêm falando que todos eles vão ter os seus super apps, é óbvio que essa história não vai parar em pé. Então veja que nós temos questões estruturais, temos também empresas estrangeiras, a gente sabe muito bem quais são, né? Principalmente as asiáticas, que estão dando aí um calor nas empresas brasileiras. Dentre as não asiáticas, tem outras aí, uma Amazon da vida, que de repente começa a levar o mercado brasileiro mais a sério. Então, as empresas varejistas brasileiras, elas começam a ter problema de todo lado, porque elas têm um público que dá fragilizado, elas têm um modelo de negócio que começa a mostrar sinais de insustentabilidade e uma competição em que está competindo com gente que tem bolsos fundos, né, que tem muita grana. Vamos falar, por exemplo, da Amazon, né? Eu teria medo de ter o Jeff Bezos como meu concorrente, mas o Jeff Bezos, ele é o próprio vilão de filme do James Bond. O que você vai dizer de um cara que vai para o espaço num foguete em forma de pênis? Eu morreria de medo de ter esse cara como meu concorrente. Ele é o próprio Dr. Evil do Austin Powers. Eu não quero nem saber disso aí. Mas enfim, então temos ali as questões estruturais do mercado que precisam ser considerados. Se a gente for para fora do Brasil e olhar o varejo fora do Brasil, nós temos outros problemas, inclusive, que a gente não tem aqui, pelo menos não na mesma escala. Nos Estados Unidos, hoje um problema seríssimo que tem afetado o varejo offline
Olha lá, as lojas é roubo. Se fala até em quadrilhas especializadas para roubo de loja. Aqui no Brasil eu nunca ouvi falar isso, mas se aqui vale aquela tendência de que a gente copia o que faz nos Estados Unidos, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Mas enfim, feito agora essas considerações sobre o mercado como um todo, vamos dar uma olhada nas empresas do varejo. E eu peguei aqui algumas empresas para a gente fazer uma análise comparativa delas. Então, só ressaltando o seguinte, quais foram os meus critérios aqui? Primeiro, eu peguei aquelas empresas que são classificadas usando o modelo de classificação da B3 no subsetor como comércio. Então, lembrando assim, a B3 tem um sistema de classificação setorial que começa com o setor econômico mais amplo, né? Então são os 11 setores, aí tem o subsetor e aí o segmento. Então eu peguei no meio o subsetor comércio. E aí, para não ficar muita bagunça, então como é que eu selecionei aqui? Peguei aquelas empresas com capitalização de mercado maior que 1 bi. 1 bi, pelos critérios que eu uso, por exemplo, na carteira do investidor, lá na research onde eu trabalho, 1 bi para nós é microcap. A gente considera small cap de 3 a 10, mas para dar uma moleza aqui, para dar uma coxambrada, eu coloquei aqui 1 bi e abaixo de 1 bi eu estou considerando microcap, eu estou excluindo aqui da seleção, da base. Peguei a ação mais líquida por emissor, se tiver o ANPN, e apenas ações emitidas no Brasil, não BDRs. E detalhe importante, eu estou fazendo esse vídeo no dia 27 de agosto, é um domingo à noite. Então os dados que eu vou apresentar aqui são dados da sexta-feira anterior. Mas enfim, são dados, como a maior parte dos dados são dados fundamentalistas, então provavelmente esses dados não vão perder validade tão cedo. Então a gente já tem aqui um critério de seleção, mas eu quero fazer algumas menções honrosas aqui a empresas que ficaram de fora por conta desse critério, mas que precisam ser mencionadas porque dá uma ideia do banho de sangue que está rolando no varejo. Existe um conceito chamado penny stock, né, uma palavra, um termo em inglês, penny stock, penny que vem de centavo, estoque de ação que designa aquelas ações que estão valendo nominalmente centavos. Isso é um problema, né? Ações que estão valendo centavos tendem a ser muito voláteis, as próprias bolsas do mundo forçam as empresas a fazerem grupamentos nesse momento, algumas são excluídas de índices, e neste momento nós temos 2 penny stocks no varejo que não vão entrar na base de seleção, porque além de serem penny stocks, são microcaps. Nesse momento são microcaps, são empresas com valor de mercado inferior a 1 bi, que é Americanas, né, que foi protagonista aí de um evento daqueles altamente apoteóticos do mercado financeiro, nem vale a pena falar disso aqui, e Lojas Marisa, também outra que vem dando trabalho. E, aliás, essas empresas elas chamam muita atenção porque são empresas muito antigas e aquilo que a gente chamaria em algum momento de empresas perenes, tá? Então, é um bom momento para a gente colocar em xeque essa questão de perenidade. Aliás, eu queria fazer um comentário aqui que é o seguinte. O canal Investidor Cético, ele é um canal que está crescendo mais lentamente do que eu gostaria, mas ele vem crescendo consistentemente. Eu acho que, né, ele é um canal promissor. Mas tem uma coisa aqui que está me incomodando no canal. É que quando eu olho, por exemplo, para o Analytics do YouTube, eu vejo que mais de 90% do público do canal é masculino. E eu fico um pouco intrigado, eu fico com uma certa dificuldade de entender, porque assim, eu até que me comporto aqui no canal, né? O canal aqui é diferente, por exemplo, das minhas aulas, das minhas palestras, onde eu costumo passar por todos os palavrões e xingamentos da língua portuguesa e de algumas outras línguas também. Mas isso me intriga. Inclusive, se você é uma dessas 10% aqui de mulheres que, de acordo com o Google, assiste meu canal, eu peço para você que coloque nos comentários assim, o que você acha, me dá um feedback.
Porque realmente eu quero que esse canal seja mais inclusivo. Eu gostaria de atrair um pouco mais o público feminino para cá. Eu acho importante, inclusive, né? Eu acho importante que as mulheres se interessem mais por investimentos, aprendam mais por investimentos, assumindo que elas queiram aprender aqui comigo, né? Então, essa é uma coisa que me incomoda. Mas, enquanto isso não acontece, né, enquanto o canal Investidor Cético ainda é uma espécie de vestiário masculino aqui do YouTube, eu quero aproveitar para dizer o seguinte, que eu estou cogitando, quem sabe em algum momento, aí com esse crescimento do canal, acho que eu vou abrir uma lojinha do canal, fazer uma loja, como muitos canais são uma loja, né, vender coisas assim, camisetas, canecas. E eu estou pensando em vender uma camiseta escrita assim, perenidade meu ovo. O que você acha disso? Né? O investidor cético. Você compraria uma camiseta assim, ou talvez uma caneca, né? Perenidade meu ovo. Porque essa coisa de empresa perene, isso é a maior falácia da face da Terra, né? Todo mundo dizia que a Panam nunca ia quebrar, todo mundo dizia um monte de coisa por aí, né? Que a Enron nunca ia quebrar. E tá aí, Americanas, ó, Centenária, Marisa, olha o que virou. Olha a ironia suprema, né? Perenidade meu ovo. Outras empresas aqui que merecem menções honrosas é Espaço Laser, que está quase virando uma penny stock. Eu sei que Espaço Laser é um segmento um pouco diferente, mas ela está classificada como comércio lá nos subsetores. E a Via Varejo, agora só Via, né? Também uma quase penny stock, só que a Via ela ainda manteve o valor de mercado acima de 1 bi. Ela vai aparecer aqui na nossa seleção, né? As outras, então, ficam aqui como menção honrosa. Espaço Laser também está abaixo de 1 bi. Como menção honrosa positiva, eu quero falar da Graziotin. A Graziotin é uma empresa que não vai aparecer aqui na nossa análise, porque ela é uma microcap também, mas ela é uma empresa que ela é interessante, ela pode ser considerada uma boa empresa para os padrões, né, do segmento de varejo, já esteve em carteiras lá da carteira do investidor, então é uma empresa assim que não é brilhante, mas perto da feiura generalizada, ela merece ser observada. E lembrando que ela está muito mais voltada para o setor de vestuário, não bens duráveis. Inclusive, a gente vai ver que o setor de vestuário talvez seja o grande destaque positivo aqui da B3. Então estamos falando de uma empresa que tem um PL de 5,2, barata, né? Um EV/EBITDA de 3,6, que está compatível, confirma esse PL. Tem um dividend yield de 10,36, então tem um dividendo até que bastante razoável para uma empresa do setor. Tá boa de endividamento, tá boa de liquidez, 2,3 de liquidez corrente. O ROI poderia ser melhor, retorno sobre patrimônio líquido. Estamos falando aqui de 11,4, nota 10, assim, acima de 20. Mas enfim, fica aí a menção positiva para a Graziotin, que não está no nosso ranking aqui. Então agora a gente pode começar a falar das empresas que passaram naquele filtro inicial e temos 10 empresas. Então a gente vai ver aqui inicialmente por capitalização de mercado da maior para menor. Maior, acho que nenhuma surpresa, Magazine Luiza com quase 20 bi. Então ela ainda mantém aí o seu status de large cap, ainda que seja uma large cap pequena, tá? Aí temos a Lojas Renner com 15,9 bi, Arezzo com 8 bi e meio, Grupo Soma com 6,4, Guararapes com 3,3, Pets com 2,5, Via com 2,5, então lembrando que a Via, ela tá hoje uma quase penny stock, mas pelo menos ela está conseguindo se manter acima de 1 bi de capitalização. Grupo SBF, CIA e a Veste. A Veste também é uma empresa muito interessante, a antiga Restock, e que vem passando por um processo de reestruturação aí que está chamando bastante atenção. Ok, vamos dar uma olhada agora pelo ROI. O ROI é a métrica talvez a mais versátil que existe, né, que é a melhor métrica de saúde financeira de uma empresa. Um ROI nota 10 é um ROI acima de 20. No setor nós não temos nenhuma,
Mas vamos ver quem está em primeiro lugar. Veste, antiga Restock, com 16,5. Segundo lugar, Arezzo, com 13,2. Nenhuma aqui é nota 10, tá? No máximo aqui um 7,5. Né? Lojas Renner, com 10,5. SBF, com 5,4. Grupo Soma, com 4,1. Pets, 2,2. CIA, 1,0. E lá embaixo, né, aí com ROI negativo, as empresas deficitárias, Guararapes, Magazine Luiza e Via. Aí pela métrica do PL, preço-lucro, para a gente ver valuation, quem que tá barato aqui. Observe que aqui a lista ficou menor porque eu excluí os PLs negativos. Quem está em primeiro lugar? Novamente, Veste, 7,3, mais barata. Seguida de Grupo SBF, com 15, né, SBF, Centauro, né, essas coisas aí, né. Aí Lojas Renner, com 15,8, Grupo Soma com 20,7, Arezzo, 22,8, Pets, 60,6, acima de 20 a coisa já começa a ficar meio cara, né, e CIA, 62,5. Então Pets e CIA, destaques negativos aqui das empresas que ainda conseguem ter um PL positivo, tá, que não são empresas deficitárias. Dividend Yield. Nenhuma empresa do setor de varejo é particularmente brilhante em dividend yield. A gente viu um dividend yield bom ali na Graziotin, mas aqui nas classificadas aqui por tamanho, primeiro lugar, Lojas Renner com 4,34. Mais ou menos, né? Arezzo, 2,09. Então aqui, quem está querendo fazer carteira de dividendos provavelmente não vai ser muito feliz aqui nas empresas de varejo. Falando graficamente agora, análise gráfica, olhando gráficos semanais. Magalu, Magazine Luiza. Magazine Luiza é um case espetacular, novamente uma empresa que teve um incrível crescimento, uma incrível valorização nos anos anteriores a ela chegar no pico dela ali em 2021 e devolveu grande parte disso. Hoje ela está significativamente abaixo da sua máxima, ela está com um drawdown aí bastante grande. Será que ela vai recuperar? Sim, ela pode ser que ela recupere, pode ser que ela volte para o topo histórico, pode ser inclusive que essa recuperação seja rápida. Porém, alguma coisa precisa acontecer. Os fatores que propiciaram aquele crescimento espantoso dela até antes da pandemia não estão mais presentes. E nada indica que estarão presentes novamente. Provavelmente nós vamos precisar de outros fatores. Organicamente, naturalmente, só contando assim com atividade normal de varejo e com crescimento orgânico de vendas, vai ser difícil ela chegar onde ela estava, ou pelo menos no curto prazo, tá? Precisa de alguma coisa aí acontecer. Lojas Renner. Lojas Renner graficamente também não está nos seus melhores momentos, apesar de ser uma empresa que em termos de fundamentos até que está razoávelzinha, tá? Tá interessante. Inclusive, chamando a atenção, a Lojas Renner também é uma empresa que já esteve em carteiras da carteira do investidor, ela esteve na carteira Quality. Ela já passou anteriormente nos nossos quesitos de empresa de qualidade. Arezzo, que é outra empresa que também já esteve em carteiras da carteira do investidor. Aqui a gente tem uma coisa um pouco menos pior, tá? Aqui a gente já tem uma tendência de alta mais consolidada no curto prazo, porém estamos num período de congestão. Mas aqui pensando do ponto de vista técnico, um recuo que respeite esse suporte aqui que foi formado na base dessa congestão, pode ser sim, talvez, um ponto de compra. Então, do ponto de vista técnico, a Arezzo está ok, fundamentos também não está da pior. Então isso aqui começa a contar a favor da Arezzo. Soma, graficamente não está muito interessante, também tendência de baixa bastante bem desenhada. Guararapes, Guararapes até que deu uma boa subida no curto prazo, mas lembrando, fundamentos não são lá aquelas coisas, tá? Então é uma empresa que também tem lá suas fragilidades. Pets, indo aqui fazer novas mínimas, uma empresa relativamente nova. Via é uma situação bastante similar aqui com o Magazine Luiza, tá? E a gente pode dizer que os drivers aqui, os fatores são comuns. Então se algo não acontecer para salvar o Magazine Luiza, provavelmente também não vai salvar aqui. Então a gente vê
preços aqui, uma tendência de baixa muito clara aqui, preços inclusive fazendo novas mínimas. SBF está numa congestão meio esquisita, tá? E uma congestão aqui de prazo bem longo, mas que não dá muito sinal aqui do que vai acontecer, né? Perdeu aí a base da congestão, parece que está fazendo uma acumulação um pouco mais embaixo, vamos ver o que vai acontecer, mas pelo menos nós estamos falando de alguém aqui do setor de vestuário também, que é um setor que parece estar um pouco melhor, tá? C&A, que vinha de uma tendência de queda, graficamente rompeu aqui uma região de congestão. Pode ser, né, vamos esperar assim, se ela fizer um recuo e quem sabe um fundo na extremidade superior dessa congestão, podemos ter uma entrada aqui interessante, lembrando que nós estamos falando em gráficos semanais, tá? Então aqui não é o típico swing trade, né? E por fim a Veste, que a Veste teve um destaque aqui nos indicadores fundamentalistas, e a gente vê graficamente então, quer dizer, caiu, é uma herança da Restock, entrou num grande e doloroso período de congestão, rompeu para cima, aí deu uma caída tudo de novo aqui, mas com a possibilidade disso ser um pullback. Então, o que chama a atenção nossa aqui, primeiro, é que quando a gente fala de varejo, tem muita coisa junta. Então falar de varejo como se fosse uma coisa só, talvez não seja muito justo, né? E lembrando assim, que eu não estou colocando aqui varejo também em supermercado, não tem pão de açúcar, não tem açaí, né? Não tem Carrefour. Eu estou colocando aqui apenas aquilo que foi classificado, né, como comércio pela B3. Mas chama a atenção que o varejo de vestuário está infinitamente mais sólido do que o varejo, por exemplo, de bens duráveis. Bom, faz sentido, né? Nós estamos falando de bens mais baratos, as pessoas têm condições de comprar, mas tem também uma outra coisa interessante e notável aqui. A B3, ela sofre daquilo que eu costumo chamar assim da maldição dos setores básicos, porque ela é exageradamente concentrada em setores básicos, em commodities, em energia, em banco, em infraestrutura, em indústria pesada. Então é difícil a gente fazer uma carteira bem balanceada por setor, porque nós não temos muitos setores diferentes. E aqui no setor de vestuário, a gente começa a ter algumas coisas um pouco diferentes. Então quando a gente pega uma Veste, uma Soma, nós estamos pegando um setor de vestuário que já é um vestuário um pouco mais premium. Então é interessante porque a gente consegue sair um pouco daqueles setores básicos, tá? Então, aqui a gente começa a ter coisas mais promissoras. Fora as outras duas empresas que também são voltadas para vestuário, que são mais consolidadas aqui, que é o caso da Arezzo e da Renner. Então, se eu tivesse que dar um veredito nesse momento do que fazer, né, ou melhor, o que comprar, eu consideraria Arezzo em primeiro lugar, quer dizer, uma empresa que já analisei no passado, já entrou em carteira nossa, ocasionalmente passa nos nossos filtros, lá na CDI. Renner em segundo lugar. Veste é uma empresa que todos os números dela aqui estão muito interessantes, só que ela passou por um processo de reestruturação meio, eu não vou dizer confuso, mas não foi uma recuperação orgânica. Quer dizer, então não foi aquela empresa que vai lá, o pessoal, a gestão e arruma tudo certinho e conserta as coisas e ela começa aos poucos a sair do buraco. Ela passou por um processo de engenharia financeira, em que teve conversão de dívida em equity, né, em participação societária, essas coisas todas. Então, assim, de fato, a nova gestão está de parabéns, arrumou a casa. Isso é uma coisa muito positiva. Mas ainda há a ver o que vai acontecer. Então, se não fosse por isso, a Veste seria uma coisa muito interessante, porque é um setor interessante, um setor premium, foge da maldição dos setores básicos, os números estão bons, graficamente não está nenhuma maravilha, mas até aí ninguém está no setor de varejo. A gente pode dizer até que ela está no time aqui, talvez das menos piores, só que como passou por esse processo de recuperação, que não foi um processo totalmente orgânico, eu prefiro esperar. Então, se eu tivesse hoje com o dinheiro queimando na minha mão,
e tivesse que fazer uma escolha no setor de varejo, seria Arezzo. Tá? Talvez olhando para a Renner e a Veste ficando assim num cantinho daquela coisa assim, ó, vamos acompanhar aqui, quem sabe o ano que vem, mas eu diria que se a Veste continuar por esse caminho, é bastante provável que nos próximos anos ela comece a aparecer, por exemplo, nos filtros da CDI, que são filtros muito restritivos. Ela vai ter que suar aqui para poder aparecer naqueles filtros, mas até o momento, considerando que a Restock era uma bomba, era um verdadeiro abacaxi, e vendo o que ela virou, é um grande progresso. Só que euzinho aqui, na minha visão cética das coisas, eu ainda acho precipitado, até porque, de novo, na maior parte dos filtros que a gente usa na CDI, tempo e consistência, estabilidade é um fator importante. Um filtro quality, por exemplo, um dos fatores que a gente usa é que a empresa tem que ser lucrativa por pelo menos 10 anos seguidos. É um critério que a gente usa, porque qualidade, né, quando se fala de ação, significa, entre outras coisas, estabilidade, previsibilidade. Então, pegar uma empresa que era uma bomba até o ano passado, arrumar agora, não é o suficiente. Ela vai ter que ganhar um pouco de histórico. Ah, mas com isso você vai perder grandes oportunidades. Azar. Eu sigo meus critérios. Quem quiser fazer diferente, faça. Né? Aliás, é aquela coisa assim, todo dia da minha vida eu acordo e eu agradeço por ter tanta gente no mercado que pensa diferente de mim. Porque é por isso que eu consigo vender as coisas quando eu quero vender e comprar quando eu quero comprar. Né? Imagina se todo mundo pensasse como eu penso, né? Não ia ter como eu fazer as operações. Tá? Então, ainda bem, você pensa diferente de mim, eu agradeço você por isso, você não sabe o quanto. Né? Porque é você que permite que eu consiga fazer as coisas que eu faço. Mas é isso aí. Né? Então é isso, né? Demos um passeio aqui pelo setor de varejo, né? Um setor tão interessante, que vem dando tanto susto aqui nas pessoas nos últimos tempos. Não esqueça de deixar seu comentário, se você gostaria assim, de ver talvez uma análise de algum outro setor, alguma empresa. Lembre-se que esse espaço é seu. O canal Investidor Cético, ele é feito para você, ele é feito por mim, mas ele é feito para você. Então use o seu espaço, reivindique aí o que você quer e nós, a equipe do canal Investidor Cético, eu aqui na linha de frente e a turminha da carteira do investidor que cuida dos bastidores aqui, que faz edição, etc e tal, nos esforçaremos para te atender. É isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.